Aleluia. Amém. Glória a Deus. Essa palavra falou muito com o meu coração. Falou muito ao meu coração. E em nome de Jesus, que seja assim com você também. Amém. Em nome de Jesus. Vamos ler Tiago 1, do verso 21 ao verso 25. Tiago 1, do 21 ao 25, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A Bíblia deixa clara para nós, claro, que nós precisamos, para viver a palavra, nos despojar de toda impureza. De novo, o Senhor falava comigo sobre pecado, irmãos, e eu vou entregar exatamente aquilo que Deus falou. Porque em pecado, nós não andamos no Espírito, em pecado nós não acessamos o sobrenatural, em pecado nós não avançamos, em pecado nós somos críticos demais, em pecado nós vemos só os erros. E em nome de Jesus, que o Senhor limpe de mim e da sua vida qualquer coisa que desagrade o coração dele no mundo espiritual. E a Bíblia fala que pela palavra implantada em nós, ela seria poderosa, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Mas para isso nós precisamos ser não só ouvintes, sabermos a palavra, mas sermos praticantes. Essa palavra, eu já estava pedindo orientação ao Senhor. Eu comecei a estudar sobre o alinhamento do céu com a terra. Deus me levou a estudar sobre isso. E o Senhor falou comigo claramente que era para eu começar exatamente da palavra. Ela é base. E essa semana eu coloquei uma mensagem no grupo do Shemitah. E o diácono João Luiz, eu coloquei essa palavra, uma mensagem lá dizendo que a Tseva World Church tem estudado a palavra, tem sido ministrado na palavra muitas vezes. E o diácono João Luiz, ele colocou lá que nós precisamos do conhecimento, sim, mas precisamos viver essa palavra. E o Espírito de Deus falava isso. Essa é a direção. Caminha nessa direção. Ministre isso. E eu estou sendo obediente. Tem muitos textos bíblicos hoje. O Senhor me levou a passear pela palavra. Porque é a voz dele que a igreja precisa ouvir, não a minha. Amém. E Deus tem nos levado, amados. Quem quer e quem permite, né? Pode ser que no nosso meio tenha alguém que não tenha saído do raso ou até de só olhar o rio. Mas durante esse ano, Deus tem nos levado a águas mais profundas. Amém. Não está navegando em águas mais profundas nessa igreja quem não quer. Deus tem trazido palavras aqui, Deus tem trazido pessoas de fora. E o Senhor tem nos levado a águas mais profundas. Ele tem cumprido aquilo que Ele falou no meu coração quando liberou esse tema para a igreja nesse ano. Mas estar num nível mais profundo em Deus exige mudança de vida. Exige mudança. Nós, para mergulharmos mais profundo em Deus, não podemos continuar da mesma forma. Esse texto de Tiago, ele começa com um despertamento para nós. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O Espírito Santo não me levou a falar sobre a maldade.
talvez eu tivesse muito a dizer sobre pessoas que abrigam lá no interior maldade. Mas ele me levou a falar sobre a impureza. E despojar, nesse texto, é sinônimo de tirar a roupa velha. O velho homem precisa morrer. Enquanto o velho homem não morrer, a gente não se livra da prática do pecado, seja o que for, até por pensamento, né? É ter vida transformada pela palavra. Mas o primeiro passo para nós nos despojarmos da antiga criatura, do antigo homem, do velho homem, da antiga roupa, é nos livrar de tudo que desagrada a Deus. O primeiro passo para mergulharmos mais profundo, para estarmos mais profundos em Deus, é retirar tudo que desagrada a Deus. O que existe na sua vida que desagrada a Deus? O que existe na minha vida que o Senhor sonda o meu coração e conhece que desagrada a Deus? Amados, isso é muito diferente de ser membro de igreja. Até porque Deus não mandou ninguém fazer membro de igreja. A Bíblia diz que era para nós irmos e fazermos discípulos. E discípulos de quem? Discípulos de Jesus. Sermos parecidos com Ele. Ser membro de igreja não é garantia de salvação. Nós temos vivido dias difíceis, até na cidade. E temos percebido isso, que pessoas que estavam frequentando a igreja estão matando as outras. Membros de igreja. Precisamos ter vida transformada. Vida no altar. Deus não nos chamou para sermos membros de igreja, mas para fazermos discípulos. Provérbios 30, verso 12, diz o seguinte: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Deus tenha misericórdia de mim e da sua vida. O Senhor confrontava o meu coração e mandava eu confrontar a igreja. Há daqueles que são puros aos próprios olhos, se sentem santos, santos, santos. Mas no fundo, Deus é quem sonda o nosso coração. E a Bíblia diz que muitos deles jamais foram lavados da sua imundícia. Será que você e eu estamos nos enganando, achando que nós somos puros aos nossos próprios olhos? Realmente nós fomos lavados pela palavra do Senhor? Zacarias 3, de 3 a 7, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Esse Josué aqui não foi o sucessor de Moisés. Esse Josué aqui foi um sumo sacerdote, como o texto diz. E esse sumo sacerdote estava diante do anjo do Senhor. Nós já aprendemos nessa igreja que quando o anjo do Senhor está escrito desta forma na palavra, é uma teofania, ou seja, é a presença do próprio Deus no Antigo Testamento. Então esse sumo sacerdote estava diante do Senhor e Satanás estava à mão direita dele. O Senhor estava na frente dele e o diabo estava do lado. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está dizendo. E o diabo estava ao lado direito para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, o sumo sacerdote, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué
e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, Adonai Tsevaot, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos. Você tem que fazer o quê? Andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos. Também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ou seja, eu vou trocar a sua veste suja por vestes do Senhor. Eu vou tirar esse traje ruim e vou te colocar um traje novo. E vou te dar novamente restituição do seu lugar. Aqui, esse texto, ele deixa claro quando ele diz assim: não é este um tição tirado do fogo? E eu fui procurar no dicionário o que seria um tição. Ele é o seguinte: segundo o dicionário, um tição é um pedaço de lenha aceso ou meio queimado. Estava começando a destruir. E o Senhor tirou com mão forte ele desse lugar. Por isso ele estava com vestes sujas. E o Senhor o tirou o quê? Com mão forte. Nesse sentido, era uma pessoa sendo resgatada da destruição. Mas o texto segue dizendo: Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Vestes sujas representa o que aqui, irmãos? Pecado. Algo que desagrada a Deus. E a Bíblia segue: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E o Senhor me perguntava: quando você é confrontada com uma palavra, quando a minha igreja é confrontada com a minha palavra, ela critica, ela ignora, ela acha que não é com ela, é só para os outros. Nunca é com ela, só é com ela quando é coisa boa. O Senhor falava: será que a minha igreja finge que não ouviu? Será que você, pastora, finge que não ouviu? Essa palavra me confrontou também. João 15, verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. O Senhor Jesus tem ministrado. A palavra dele está fácil diante de nós. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E o texto segue: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. Mateus 7, versos 24 e 25, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quem ouve as palavras e pratica será comparado a um homem prudente que fez o quê? Edificou a casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus, a rocha é Cristo. E quem é a palavra? A palavra é Cristo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica será comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Quando nós estamos firmados em Cristo, firmados na rocha, nós ouvimos a palavra e recebemos a revelação no nosso espírito, pelo Espírito de Deus. E a palavra passa a manifestar na nossa vida. A palavra que está dentro de nós, ela precisa ser manifesta onde nós estivermos. O sobrenatural é a palavra de Deus manifestada através de mim e de você. Pastor Sérgio veio, foi uma bênção, mas Deus usou quem para liberar cura nesse lugar? A vida dele. A palavra se manifestou através da vida dele. Como a palavra tem se manifestado através da sua vida? Como a palavra tem se manifestado através da minha vida? A palavra, que é Jesus, ela carrega vida nela mesma.
Nós precisamos o quê? Aprender a liberar a palavra. Pastor Sóstenes, do projeto Verdadeiros Adoradores, há muitos anos atrás, ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: tudo aquilo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Quando nós começamos a profetizar a palavra, nós podemos ver realidades sendo mudadas diante de nós. Mas religiosos, pessoas só que cumprem ritos, pessoas só que fazem cara de santo, cara de santa quando estão na igreja, esses não acessam o sobrenatural. Essas pessoas não acessam o sobrenatural. Deus me confrontava com isso. Em nome de Jesus, precisamos ser canais do agir de Deus. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Se contempla, se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Ouvimos a palavra, acessamos as nossas mazelas, somos confrontados pela palavra, mas quando nós vamos embora, parece que nós o quê? Esquecemos. E aí, nada muda. Continua a mesma coisa. De domingo em domingo, de palavra em palavra. Agindo dessa maneira, como que olhando no espelho e esquecendo depois. A bênção da semana passada vai ficar onde? Semana passada. E não vai nos acompanhar. Não vai ser prática na nossa vida. Precisamos ter o que já temos dito há muitas semanas aqui. Revelação da palavra. O Senhor, Ele não quer que eu e você vivamos momentos com Ele. Há muito tempo Ele vem reivindicando de mim e de você relacionamento. Ninguém mantém relacionamento falando com Deus só na hora da comida e na hora de dormir. Alguns nem nessa hora. Quem come na rua, se não tem vergonha como eu, ora. Mas se tem vergonha, nem isso faz. Sai comendo uma comida que você não sabe nem de onde que veio, nem como chegou. Quantas consagrações aquele alimento que você está comendo ali, comprando na rua, foram feitos. A gente tem pessoas no nosso meio que trabalham com comida. Ela sabe muito bem o ambiente que ela está para aquela comida sair. Não ora não, come lá. Não ora não, para você ver o que você está comendo. O que você está colocando para dentro. O que você está recebendo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, o texto segue, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. O que é um ouvinte negligente? É aquele que sabe que tem que fazer e não faz. Sabe que tem que viver e não vive. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 2,12 nos diz o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Amado, nós somos livres. Nós somos livres para ir e vir. Nós somos livres para crer ou não. Nós somos livres, mas nós seremos o quê? Julgados pelas nossas escolhas. Nós somos livres. E obedecer deveria ser voluntário. Deveria ser voluntário. É isso que Deus espera de nós. João 8, versos 31 e 32, depois o verso 34, depois o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, aqui tem uma condição.
sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta quem? Quem permanece na palavra. Às vezes a gente sai falando desse texto com outro entendimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Magicamente, não. Se nós permanecermos na palavra, é a palavra que nos limpa, nos lava, né? Nos dá condição de manter. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Mas para nós sermos livres, precisamos da palavra. É a palavra que é o caminho. Jesus, ele é o caminho. E ele é a palavra. Nós temos que andar sobre a palavra. Quem permanece na palavra busca viver uma vida de santidade. Precisamos permanecer na palavra. Gálatas 5, verso 1 e depois o verso 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse é o primeiro versículo que eu leio toda vez que vou fazer uma ministração de cura e libertação individual. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, como? Firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Escravidão aqui é alusão a quê, irmãos? Pecado. Porque vós, irmãos, está falando com irmãos, não está falando com ímpio. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar o quê? Ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. 1 Pedro 2,16, na nova versão internacional. Essa versão foi bem clara. 1 Pedro 2,16, na NVI, diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. E onde está o manual para sabermos como é viver como servo de Deus? É a palavra. 2 Coríntios 3,18. Esse texto é muito especial. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, como, irmãos? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quem é que nos transforma? É Jesus, através do trabalho do Espírito Santo. Somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, na imagem de Jesus. Voltarmos ao que ele planejou no Éden. O pecado destruiu a imagem e semelhança de Deus em nós, é o que a Bíblia diz. E em Cristo nós podemos resgatar a imagem e semelhança do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deus não quer que nós vivamos de culto em culto. Deus falava comigo: eu quero que a minha igreja viva de glória em glória. Aleluia! Que o Espírito de Deus contribua, coopere, complete aquilo que eu não soube dizer. E que você queira, anseie, será a melhor palavra a ser usada aqui, a estar vivendo de glória em glória. Eu diria de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito, porque aqui na terra é uma escalada. É uma escalada em Deus. Mas eu entendo que hoje nós deveríamos olhar para a semana passada e estarmos o quê? Uma semana a mais melhores do que antes. Nós deveríamos estar assim. Então, em nome de Jesus, que haja em mim e você, é o desejo do meu coração, e penso pela palavra do coração de Deus, que nós vivamos aquilo que pregamos. Se nós pregamos contra o pecado,
a nossa postura precisa ser todo dia correr dele. E é muito interessante, porque a expressão é: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Essa semana eu ouvia um pastor falando que ele ainda ouve pessoas dizendo que Deus batalha contra as trevas e as trevas contra Deus. E ele falou: esse povo não sabe ler a palavra. Porque se até nós, igreja, se nós nos sujeitarmos a Deus, resistimos ao diabo, ele fugirá de vós, imagina Deus. Deus não batalha com o diabo, não, ele já está vencido. Nós, igreja, é que precisamos nos posicionar. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, em nome de Jesus, se posicione como uma guerreira, como um guerreiro na presença do Senhor. E que esta semana seja uma virada de chave, em nome de Jesus. Que aquilo que você não ora, aquilo que você não lê, aquilo que você não medita e aquilo que você não vive, o Espírito de Deus te conduza. Te conduza. E em nome de Jesus, você vai ter um testemunho para contar sobre isso. Amém. Em nome de Jesus, eu creio. Coloque-se de pé, vamos orar. Ore primeiro pela sua vida. Faça uma oração silenciosa agora. Coloque a sua vida diante de Deus. O Senhor na sua frente agora. Ele daria qual testemunho da sua vida nesses últimos 15 dias? Se estiver tudo bem, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas se você não tem sido responsável com a palavra, se você não tem sido responsável com o ID, às vezes a gente sabe muito da palavra. Uma vez um pastor falou comigo, crente cabeção, cheio de palavra na cabeça, mas não vive nada, só engorda, engorda, engorda pela palavra, não libera a palavra. Que em nome de Jesus isso seja alterado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida na Tua presença mais uma vez. E te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Temos pecado todas as vezes, Senhor, que não agradamos o Teu coração, vivendo a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Espírito Santo, incomoda-nos nesta semana, como igreja, como Tua noiva, Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Senhor, não queremos Te crucificar de novo. Queremos viver o novo de Deus todos os dias, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que esta palavra, Senhor, seja alcançada no nosso espírito. Espírito Santo, revela a importância de vivermos a Tua palavra no nosso espírito. E, Senhor, em nome de Jesus, em tudo o que fizermos, Senhor, que haja uma voz clara do Teu Espírito dizendo, não é por aí, é por ali. E que nós possamos, como filhos obedientes, ouvirmos a Tua palavra, darmos ouvidos à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, aleluia, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, aleluia, seja conosco aqui. Seja com os nossos familiares de perto e de longe. Aleluia. Seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Uma semana cheia da vida da palavra. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia.